Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 954 Capítulo 954 Arcanjo Talod. Os custos dos materiais para melhorar o conjunto de abaque já eram de 30 milhões de moedas de ouro. Contudo, Ni Yan estimava que esse novo conjunto rivalizaria, se não ultrapassasse, o melhor equipamento do jogo. Depois de se despedir do artesão divino Bronick, Ni Yan deixou a cabana de palha. De volta ao lado de fora, ele viu o grupo de 5 jogadores do Império Satrim o encarando, tentando descobrir sua identidade. Um pouco mais cedo, os 5 haviam discutido se deveriam ou não matar Ni Yan e roubar os itens dele, mas eles acabaram desistindo da ideia. Em toda a facção justa, pouquíssimos jogadores podiam ter algo tão precioso quanto ouro do vazio. Esse tipo de pessoa definitivamente tinha um apoio surpreendente. Se eles falhassem em sua emboscada e ofendessem alguém que não deviam, as consequências seriam inimagináveis. Eles viram Ni Yan partindo antes de voltar para a cabana de palha. Ni Yan se distanciou da residência de Bronick por alguns minutos, então deixou um marcador de teleporte para que pudesse voltar quando quisesse. Depois, ele teleportou de volta para Ocoron. A espada de Zenard foi melhorada, e o dragão do eclipse divino havia evoluído. Já era tempo de Ni Yan ir até as portas do inferno e encontrar Talod. Ocoron estava florescendo como sempre. Ninguém percebeu a chegada de Ni Yan. Se não fosse por ele aparecendo no espaço demoníaco sombrio, a maioria das pessoas já teria esquecido o nome de Nirvana Flame. Sua glória já era uma memória antiga e distante. Somente algumas pessoas ainda contavam com ânimo os contos dos velhos tempos. Os legados mais profundos que ele deixou foram a sempre dominante As Kickers United e a loja de poções Noite Estrelada que possuíam um verdadeiro monopólio. Depois de depositar o ferro negro do vazio em seu armazenamento pessoal, Ni Yan invocou o dragão espectral e deixou Ocoron de novo. Seu novo destino era o espaço demoníaco sombrio no Vale do Julgamento. Enquanto Ni Yan estava fora fazendo suas próprias coisas, uma grande agitação estava ocorrendo no mercado da facção justa. Gu Huai despachou um grande grupo de jogadores em todos os cantos para coletar os materiais de rank alto que Ni Yan tinha pedido. Todas as casas de leilão pela facção justa foram esvaziadas de minério de ferro negro do vazio. Mesmo assim, ainda não era o suficiente. Então, eles saíram em busca de mais. Em 10 minutos, Gu Huai usou as massivas conexões das Kickers United para coletar 3/4 dos materiais necessários. Uma quantia de 20 milhões de ouro inundou o mercado subitamente. Dava para imaginar o impacto que isso causou. Os últimos itens foram razoavelmente fáceis de achar, com a exceção do minério de ferro negro do vazio. Gu Huai deixou a tarefa de adquirir minério de ferro negro do vazio para Tang Yao e os outros. Eles formaram um grupo e começaram a farmar no Templo do Caos e a Espada do Deus da Guerra. Eles precisavam de 100 minérios de ferro negro do vazio. Mesmo uma superpotência como as Kickers United teria alguma dificuldade em adquirir tantos. Gu Huai também mandou seus homens procurarem minério de ferro negro do vazio no submundo. Ele iria utilizar métodos especiais para contrabandear eles de volta à superfície. Ouro era universal no jogo. Então, você podia basicamente comprar qualquer coisa em qualquer lugar. Fallen Angel, Salão do Conselho Sombrio. Desde que Plant se tornou o presidente do Conselho Sombrio, muitos membros da Fallen Angel ascenderam a posições de alto escalão na facção do mal. Um deles era o vice-líder da guilda deles, Proud Warlance. Ele era um membro conhecido do Conselho. Ele sentava orgulhosamente em seu lugar, revestido pelo conjunto do Anjo Caído Casar. A armadura cinza prateada pulsava com manchas de luz. Plant sentava no trono, com uma aparência grandiosa. Ele vestia os mantos de presidente e segurava cetro da maldição de Mona. Chefe, vamos declarar guerra à facção justa. Com nossa forca atual e o exército do Conselho Sombrio, nós podemos facilmente capturar algumas dúzias de fortalezas das Kickers United. Sugeriu um necromante em mantos pretos. Plant permaneceu em silêncio, uma expressão ilegível em seu rosto. Eu sei que você prometeu ao Nirvana Flame que você não atacaria as Kickers United enquanto ele estivesse lá, mas isso é porque ele era invencível naquela época. As coisas mudaram, e ele se tornou uma relíquia do passado agora. Você pode facilmente esmagar ele agora, e não tem nada que ele possa fazer para parar você. Continuou o necromante, se recusando a desistir. Plant lançou um olhar afiado para o necromante, e disse friamente: você sabe muito bem que a facção justa tem pelo menos uma dúzia de NPCs lendários. Se nós declararmos guerra, não ganharemos nada. Nós precisamos de uma dúzia de NPCs lendários para sequer ter uma chance de tomar Calore. Ainda assim você continua me importunando sobre declarar guerra à facção justa. Você realmente teme que ele vá se erguer novamente? Você é um covarde, nada mais. O olhar de Plant parecia ser capaz de ver através do coração das pessoas. O necromante tentou se justificar, mas ele conseguiu apenas admitir com desânimo que estava com medo, até mesmo aterrorizado. Recentemente ele recebeu notícias de que os 12 jogadores que tinha mandado atrás de Ni Yan não tinham apenas falhado em sua emboscada, mas 5 também morreram. E Ni Yan estava apenas no nível 177 na época. Se ele subisse mais 10 ou 20 níveis e completasse o livro da ordem para virar o sumo pontífice, eles não teriam qualquer chance de eliminar ele novamente. A velocidade de avanço de Ni Yan também fazia ele sentir calafrios no coração.
Ni Yan estava apenas no nível 156 quando ele retornou ao jogo. Alguns meses foi tudo que ele precisou de para alcançar o nível 177. Esse tipo de progresso era simplesmente monstruoso demais. Se ele chegasse a saber que Ni Yan já estava no nível 179, ele provavelmente desmaiaria na hora. Warlance, o que você acha? Perguntou Plant. Você acabou de se tornar presidente do Conselho Sombrio. Enquanto é verdade que você pode mobilizar o Exército Negro para atacar a facção justa, é melhor que façamos as preparações adequadas. Mesmo sem Nirvana Flame, as Kickers United possui muitos especialistas de rank superior. Depois de operar na facção justa por tanto tempo, as raízes deles se aprofundaram muito. Atacar eles significa declarar guerra a toda a facção justa. Não temos escolha além de sermos prudentes. Eu acho que é melhor esperarmos alguns dos nossos jogadores de rank superior chegarem no Reino Lendário primeiro. Por enquanto, podemos enviar algumas pessoas para testar a força deles. Eu posso ir pessoalmente e levar uma dúzia de jogadores comigo, disse Warlance. Plant afundou no silêncio. As palavras de Warlance faziam sentido. Atacar a facção justa não valia a pena. Sem uma vantagem absoluta, qual era o ponto? No momento, ele era o presidente do Conselho Sombrio e estava ocupado trazendo os especialistas da Fallen Angel para o Conselho. Muitos dos seus membros já haviam recebido a oportunidade de avançar para o Reino Lendário. A vantagem da Fallen Angel só iria aumentar cada vez mais. Era necessário apressar as coisas? Muito bem, você levará algumas pessoas lá para testar a força deles. Assentiu Plant. Na verdade, ele já sabia sobre Ni Yan eliminando 5 de seus membros fora do espaço demoníaco sombrio. Ele também estava impressionado por quão rápido Ni Yan atingiu o nível 177. Um traço de urgência envolveu seu coração. Ele aceitou a ideia de Warlance ir testar a força dos especialistas superiores das Kickers United. Se a força deles fosse apenas mediana, ele declararia guerra imediatamente. Ni Yan não tinha ideia de que esses assuntos estavam acontecendo no submundo. Ele estava muito focado em si mesmo para se preocupar com qualquer outra coisa. A única coisa em sua mente era escalar de volta ao topo com toda a sua força. Não muito depois, Ni Yan pisou dentro do espaço demoníaco sombrio, onde ele apareceu na zona segura. O anjo Goer se aproximou para receber ele. Grande profeta, você terminou suas preparações? Perguntou Goer. Terminei. Por favor, me teleporte até o arcanjo Talod. Assentiu Ni Yan. Muito bem. Espere um momento, por favor. Goer entoou um encantamento, uma luz branca envolvendo Ni Yan. Sendo banhado pela luz, Ni Yan sentiu o espaço em volta deformando. Com um flash de luz, ele desapareceu do lugar. O cenário em frente a Ni Yan mudou de repente. Quando abriu seus olhos de novo, ele se encontrava no topo de um portão de transferência velho. Um vasto deserto o cercava. Parecia que ele tinha chegado em um lugar completamente esquecido pelo homem. Incontáveis pedregulhos estavam espalhados e a sujeira era escura como breu. Não tinha vida de qualquer tipo para ser vista. Um portão enorme flutuava no céu. Tinha 100 metros de altura e estava selado. No meio do portão estava a escultura de um crânio enorme com aparência maléfica. Ela parecia extremamente viva, quase como se tivesse vindo de um ser real. Guardando o portão estava um anjo alto. Ele estava coberto em uma armadura branca prateada e segurava uma espada enorme de mais de 10 metros em comprimento. Saindo de suas costas estavam 3 pares de asas. Elas eram transparentes e finas. Elas tinham dezenas de metros de tamanho. Vibrando no vento, elas irradiavam uma aura divina. Esse era o lendário arcanjo Talod, o guardião do deus da luz e propagador da fé. Depois da queda dos deuses nos tempos antigos, Talod se tornou o representante mais poderoso da facção justa, um lorde de nível 360. Ele estava no mesmo nível do deus da guerra Kelo, e ele tinha o poder divino de atributo da luz, representando o fim de todas as criaturas más. Enquanto isso, o representante mais forte da facção do mal era sua sombra, o anjo caído Algus. De acordo com a história, o deus da luz concedeu a divindade ao arcanjo Talod, permitindo que ele ascendesse ao reino dos deuses e descartasse a escuridão dentro dele, e dessa sombra abandonada, o anjo caído Algus nasceu. Sentindo um visitante, o arcanjo Talod abriu seus olhos que brilharam com uma luz profunda. Ele encarou Ni Yan. Instantaneamente Ni Yan sentiu seu espírito sendo purificado. Sua mente não era mais incomodada por pensamentos distrativos. Que poder divino formidável! Esse poder divino puro parecia reinar sobre tudo. Kalena, flutuando ao lado de seu ombro, imediatamente se tornou respeitosa. Você veio, finalmente disse o arcanjo Talod. A voz dele parecia viajar do passado antigo até o presente. Sim, arcanjo Talod. Ni Yan cumprimentou respeitosamente. Ele não ousou agir rudemente em frente a um NPC desse nível.